Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Mas antes de lermos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui hoje em tua casa, Senhor. Cada um sabe o que precisou vencer nessa manhã para estar aqui. Cada um sabe as renúncias que foram feitas. E eu te peço, Pai, contempla o nosso coração, contempla, Deus, esse sacrifício que estamos aqui fazendo, mas estamos fazendo crendo que o Senhor tem tudo sob controle, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Quero te pedir todo o meu coração que o Senhor continue falando poderosamente, que possamos ter discernimento para ouvir a tua voz, guardar em nosso coração e colocar em prática, que sejamos muito mais do que apenas ouvintes da tua palavra, mas queremos ser praticantes, queremos viver a tua verdade. Não importa se ela vai ser difícil de entendermos, de compreendermos, não importa o que pessoas venham falar, mas nos ajuda a cumprir a tua palavra, a cumprir a tua vontade em nossas vidas. Que nessa manhã seja um marco, um diferencial, mas que não seja somente hoje, mas que todas as vezes que tivermos em tua presença, o Senhor possa retirar das nossas vidas, Deus, tudo aquilo que não presta e colocar coisas boas que só o Senhor tem para nos dar. O Senhor conhece as nossas mazelas, o Senhor conhece as nossas dificuldades, nossas imperfeições, mas ainda assim o Senhor nos ama. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer e cumprir o teu propósito. Muito obrigado porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor, graças ao teu Filho Jesus. Muito obrigado por isso. Que essa manhã o Senhor possa nos despertar, que a tua palavra possa produzir, Deus, todos os efeitos necessários em nossas vidas, para que possamos sair daqui, Deus, mais cheios de fé, mais estabelecidos na tua palavra e convictos do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3. A gente vai ler um pouco, então, ou você acompanha pela sua Bíblia, ou então vai estar na tela, versão NVI. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com
com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O tema de hoje é agora ou nunca. Essa é a realidade. Não há mais tempo para ficar pensando. E quando eu estava meditando nessa palavra, e o que me chamou mais atenção foi a atitude de Moisés de se aproximar. Quantas vezes nós ficamos com medo de se aproximar de Deus? Por mais que ali, aparentemente, ele não sabia que era ali uma representação de Deus, através ali do fogo, naquela sarça que não consumia. Mas ele pensou, que impressionante. Nunca vi isso. Algo novo para ele. Ele perguntou por que essa sarça não se queima. Sabe o que nos falta muitas vezes? Essa curiosidade de querer ir mais, de querer mergulhar um pouco mais, de querer conhecer um pouco mais sem ter medo. Hoje eu estava caminhando, correndo com a Yasmin mais cedo, e estava chovendo, e por um momento eu sabia que não tinha nada na minha frente. Eu fechei o olho e só caminhei com o olho fechado, seguindo. E foi uma sensação muito boa, de uma liberdade, de saber que você estava caminhando ali. E depois eu até brinquei com ela, vá, faça isso. E ela tentou, mas não, dá agonia, não vou conseguir. Eu falei, mas rapaz, se você não tem fé para caminhar aqui, com o olho fechado, que não vai ter nada, que eu estou aqui perto de você, imagina andar sobre as águas. Só que isso, na verdade, é uma ilustração, foi uma brincadeira que eu fiz com ela. Mas antes de fazer com ela, que eu fiz isso, eu senti muito forte algo de Deus falando comigo sobre: é assim que eu preciso que você ande. É assim que eu preciso que você vá. Que você muitas vezes feche seus olhos, simplesmente ande, porque eu estou com você. Porque eu estou te guiando. Eu sei que pode ter perigos ao redor e que você não está vendo. Por quê? Porque você está com o olho fechado, olhando para mim. Nós precisamos fazer isso, e Moisés, ele fez isso. Moisés aqui, ele já estava com seus 80 anos. Ele já tinha ido para o Egito. Ele já tinha aprendido lá toda a cultura egípcia. Ele tinha voltado para o deserto e foi ali cuidar da sua vida, digamos assim. Mas Deus sabia qual era o propósito que tinha na vida de Moisés. Não importa o tempo, Deus não estava preocupado com isso. Entanto que Moisés ainda avançou e continuou, e nós sabemos um pouco da história de Moisés. Mas eu preciso crer que na minha vida tem momentos que eles não voltam mais. Ali era uma oportunidade que Deus tinha dado a Moisés de se revelar a ele. E olha que Moisés foi um felizardo, porque tiveram outras tantas oportunidades de Deus se revelar a Moisés. A ponto de: olha, eu vou ter aqui uma fenda aqui nessa rocha e eu vou passar. Você não vai conseguir me ver todo não, mas você vai me ver um pedaço. Olha que privilégio. Vemos um pedaço, só um pouquinho. Agora, em momento algum, Moisés teve medo naquele momento. Depois, quando Deus o chamou, e aí o verso 11 diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mesmo depois de ele ter visto ali Deus, de ter avançado em direção àquilo sem ter medo, ele só parou porque ele falou: epa, aqui é lugar santo. Por reverência, tire as sandálias dos teus pés. Eu preciso ter essa reverência? Claro, mas Deus, ele quer, antes dessa reverência, o meu coração. Ele quer a minha vida por inteiro. E aí Deus vai e responde no verso 12. Deus afirmou: certamente estarei com você. Você crê nisso? Você crê que hoje Deus está falando com você assim: epa, avance, é agora
ou nunca. Certamente eu estarei com você. Existem oportunidades que Deus coloca apenas uma vez. Não sei se você já passou por essa experiência, mas analisando a minha vida, eu visualizo isso. Que algumas coisas que eu vivi, algumas oportunidades que eu aproveitei e outras que eu desperdicei, eu não sei se vai voltar mais. Eu não tenho essa certeza. Eu vou ficar vivendo pensando, eu deveria ter feito isso lá atrás. Se eu soubesse que viver com Deus era melhor, eu teria feito isso lá atrás. Eu entendo que às vezes isso passa pela nossa cabeça. Esses pensamentos de perdi um tempo, fiz o que não deveria fazer. Mas eu quero que você ouça, não de Felipe, mas de Deus falando para você hoje, é agora ou nunca. Hoje talvez foi o dia que Ele marcou para você compreender isso. Porque Ele cria momentos únicos para nos despertar. Moisés, ele precisava ali daquele chamado um pouco mais forte, de lutar contra a natureza dele, esse sentimento aqui que ele tinha de que ele não conseguia. E olha que Deus diz ainda, este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus. Neste monte, Deus ainda faz promessas, Deus é tão cuidadoso. Nós muitas vezes fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos para ver e ouvir uma realidade que já está escancarada. E que muitas vezes perdemos essa realidade, essa oportunidade, porque estamos dando muito lugar a distrações. A coisas que efetivamente não nos impressionam com a presença de Deus. Nós cantamos aqui, eu só quero a tua presença, hoje não vou te pedir nada. Será? Isso tem que ser uma verdade na minha vida? Eu tenho buscado muito a Deus, assim, ter cada vez mais esse sentimento de viver buscando essa presença verdadeiramente, até que nada seja mais importante do que isso. E é um desafio, não é fácil, porque vivemos sob pressão o tempo todo, muitas informações na nossa mente, na nossa cabeça. Só que Deus é um Deus que Ele está nos ouvindo. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar com Ele. E esse pedido não é um pedido errado, mas pedir mais dele. Sem ter medo do que vai acontecer com você. Você precisa confiar plenamente em Deus, em saber que se você se coloca diante dele e você pede que ele cuide de você, ele vai fazer da melhor forma. Vou pegar o exemplo de Paulo e Fernanda que estão aqui, com as duas filhas. Eu tenho certeza que vocês se esforçam, empreendem esforços para dar o melhor, para fazer o que vocês podem pelas filhas de vocês. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, vocês são perfeitos? Não. E ainda assim, você faz. Elas te obedecem o tempo todo. Mas o desejo de querer fazer é o quê? É maior. Por mais que tenha dia que você fala assim, não vou fazer isso porque não está merecendo. Mas às vezes o coração de pai e de mãe fala que eu vou fazer. Agora imagine Deus conosco. Vocês não estão sondando o coração das duas. Vocês não sabem verdadeiramente o que elas estão pensando. Você sabe o que elas falam para você, que pode ser uma verdade e também pode ser uma mentira. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu penso. Ele sabe meus questionamentos. Ele sabe minhas dúvidas, meus interesses. Ele sabe tudo. Só que em momento algum Ele vai colocar isso como uma barreira para me amar. Não. Agora Ele quer também que eu viva sempre assim? Também não. Justamente porque Ele sabe que Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele quer que eu cumpra isso na minha vida. Só que eu preciso entender que sozinho eu não vou conseguir.
eu preciso do auxílio dele. Eu preciso do direcionamento dele. Porque muitas vezes Deus vai colocar sinais. Talvez não seja uma sarça pegando fogo e sem se consumir. Mas talvez seja alguma coisa muito natural para você. Mas que talvez por você já estar tão habituado com aquilo, você não consegue mais enxergar Deus naquilo ali. Só que Deus, ele age tanto no natural como no sobrenatural. Deus não é um Deus que só vai se revelar com a voz assim. Não. Deus, ele fala na calmaria. Deus, ele fala de diversas formas. Falou comigo hoje, eu andando com o olho fechado. Eu senti uma paz tão grande. Minha vontade era fazer todo o percurso assim. Mesmo sabendo que não era o normal, mas quem quer viver no normal o tempo todo? Nós vivemos numa sociedade que estabelece padrões. Se você não segue esse padrão, as pessoas te olham estranho, as pessoas não falam com você, te discriminam, fazem isso, fazem aquilo. E você tenta o tempo todo se enquadrar nesse padrão. E aqueles que buscam ali ser um pouco mais subversivos e querer mudar isso, é visto com maus olhos. Só que eu tenho que ser assim com Deus. Eu tenho que falar que, Senhor, é para eu viver como? É para fazer isso? Me ajude, porque eu quero te agradar. Eu não quero estar preocupado se alguém vai deixar de falar comigo. Eu não quero estar preocupado se eventualmente eu vou achar que vou me prejudicar em alguma coisa. Essa é a tua vontade, eu quero fazer. Custe o que custar. Por isso que eu digo, é agora ou nunca. É decisão. Quantas vezes já deixamos passar oportunidades por estarmos distraídos, acomodados ou com medo? Quantas vezes? Quantas vezes colocamos empecilhos? Não vou conseguir. Não. Êxodo 3, verso 9 e 10 diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Vá, pois, agora. As oportunidades, elas exigem preparo e decisão. Às vezes você vai ter uma oportunidade, mas você não vai estar preparado para aquilo. Mas você precisa crer também que se você decidir em abraçar aquela oportunidade, você pode contar com um Deus que vai te capacitar, que vai falar: eu estou com você. Como ele falou que estava com Moisés dizendo: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Depois de tudo que já aconteceu, eu saí de lá fugido. Eu matei um homem lá, eu fui para o deserto. Quem sou eu para voltar lá e falar: olha, vou pegar aqui mais de 2 milhões de pessoas, vou tirar daqui que trabalha para você e vou levar comigo? Já pensou? Eu sei que às vezes a missão que Deus vai colocar e confiar a você, confiar a mim, você vai olhar e vai falar: eu não consigo fazer isso. Quantas vezes eu pensei, mesmo tendo uma certeza acerca do meu chamado, do meu propósito, de que isso aqui nunca iria acontecer, de que eu jamais teria condições de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Quantas vezes situações, problemas, pensamentos tentaram me parar. Mas o que foi mais forte do que os problemas, as dificuldades? A verdade que eu sei dele. O que ele fala comigo. Eu já vivi demais coisa com ele para poder duvidar de que ele pode fazer. Não tenho mais. Posso passar o que for, eu creio. E falo isso com todo cuidado. Eu sei quem é Deus. Não conheço na totalidade, oh meu Deus. Tu sabes que eu não conheço, nunca vou conhecer. Mas eu quero conhecer mais. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Só que eu não posso fazer isso sozinho. Eu quero que vocês também façam isso. Eu quero que vocês tenham esse sentimento de que o Senhor está me dando hoje uma oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. De avançar um pouco mais na fé. De compreender um pouco mais a tua vontade. O chamado de Deus para Moisés não foi amanhã, não. Agora. O que Ele tem para a sua vida, Ele quer que você comece a fazer agora. Ah, mas hoje eu não posso. Então desculpa. Deus não vai te obrigar a nada. Deus não obrigou Moisés a nada.
Agora, eu não posso colocar as minhas desculpas, as minhas justificativas, como algo que vai ser totalmente impeditivo para que eu cumpra a vontade de Deus. Não posso. Quando Deus diz agora, sabe o que Ele quer dizer? Eu garanto todas as coisas. Só se prepare. Só se coloque à disposição. Sabe quando você fala, eis-me aqui? Oh, conte comigo. Se você chegar para alguém e falar, conte comigo, você está lhe dizendo que a pessoa pode contar com você. E a pessoa tem essa certeza. Aí já pensou, a pessoa precisa, você pode e não faz? Como é que fica a sua palavra? Só que Deus, Ele não muda isso. Se Ele fala, olha, eu estarei com você todos os dias, Ele vai cumprir isso. Agora, muitas vezes nós falamos, eu vou estar contigo todo o tempo. Fake news. Quando começa a apertar, escapote. Moisés tentou fugir. Assim como Jonas também tentou fugir. Assim como tantos tentaram. Assim como tantos ainda hoje tentam fugir disso. Aceite o teu chamado. Aceite o que Deus tem preparado para você. Às vezes nós ficamos esperando aquelas condições perfeitas. Não, Senhor, quando eu tiver estabelecido aqui na minha família, eu vou ter tempo de te buscar mais. Não, Senhor, quando eu estiver estabelecido aqui nos meus negócios, eu vou ter tempo de te buscar mais. Não, quando meu filho, quando meu pai, quando minha mãe, meu tio, minha avó. Deus está preocupado com você. Quando é que você vai chegar a falar, Senhor, eis-me aqui? Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu sei que minhas condições hoje são essas, aquilo, mas eu quero te servir. Eu quero te amar mais. Eu quero que o Senhor me use. Deus espera isso da gente. Chega de procrastinar o chamado de Deus para nossas vidas. Chega. Eu lembro que eu fiquei 1 ano. Senhor, fala comigo. Senhor, é para fazer isso mesmo? É para fazer aquilo outro? Senhor, mas como é que vai ser? Senhor, e que condições que eu vou ter para fazer alguma coisa? Senhor, e as pessoas? Será que as pessoas vão ficar lá? E aí a nossa meninice vai querendo tomar forma. A nossa dúvida. E à medida que minha dúvida ia aumentando, o Senhor, Ele ia me respondendo. Ia mostrando. Ia falando. Ia fazendo. Ia acontecendo. De formas mais inesperadas possíveis. Até o dia que eu falei, Senhor, eu não vou mais questionar. Meu coração está apertado, mas eu preciso tomar essa decisão. Se esse é o teu chamado para a minha vida, eis-me aqui. Eu aceito, eu não vou negar isso. E vamos crescer, vamos avançar cada vez mais, sabe por quê? Porque nosso alvo é Ele. Hoje ainda tenho meus temores, minhas dúvidas, mas não é mais dúvida de que Ele pode fazer, é só de como Ele vai fazer. Porque fazer Ele vai. Isso eu não tenho a menor dúvida. Às vezes é saber que dia vai ser, Pai. Que dia que eu vou ver aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor me mostrou? Quando é que vai ser? E nós estamos vivendo em direção a isso. O agora ou nunca de Deus, Ele muda destinos. Talvez pessoas tenham estipulado uma sentença sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua geração, sobre o que você faz, sobre os seus planos. Mas as pessoas não têm poder para fazer isso. A última palavra vem de Deus. Eu falei aqui semana passada, vai passar. Na quinta-feira. Vai passar. O desânimo vai passar. A angústia vai passar. A tempestade vai passar. Agora, enquanto não passa, se aproxime dele.
Enquanto não passa, não tenha medo de ir para a sarça ardente. Não tenha medo de ir para águas profundas. Não tenha medo de fazer o que você nunca fez com relação a buscá-lo. Agora, se você continuar da mesma forma, a gente ouve isso aí à torta e à direita pela internet, você vai continuar tendo as mesmas coisas, porque suas atitudes estão sendo as mesmas. Isso não pode ser apenas uma conversa de PNL, de coach, não. Eu tenho que colocar minha fé em ação. Eu tenho que ter uma mudança de mentalidade atrelado à vontade de Deus na minha vida. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Talvez hoje seja o momento de você clamá-lo por uma restauração, por uma cura, por um renovo. Moisés, ele poderia ter ignorado totalmente aquela sarça. Ele poderia ter visto, poderia ter o quê? Corrido, fugido. Mas não. Mesmo sendo algo desconhecido, mas ele sabia que ali tinha algo anormal. Às vezes você vai se deparar com situações anormais. Com situações que você vai olhar e vai falar: isso aqui vai me dar medo. Se eu avançar isso aqui, eu posso me perder. Mas são nesses momentos que você vai colocar sua fé em ação. E você vai ter a certeza que ali é uma oportunidade que Deus está te dando para que você cresça, para que você tenha um conhecimento um pouco maior dele, para que você desfrute verdadeiramente do plano dele na sua vida. Moisés, ele avançou, ele cumpriu o que Deus tinha determinado para ele, ele foi, e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, do coração de Faraó endurecer, das pragas do Egito, até ele sair com aquele povo. E no deserto as coisas se acalmaram? Não. E olha como são as coisas. Teve um determinado momento que Moisés, ele foi ao monte novamente buscar a Deus, orar, e passou um tempo lá clamando ao Senhor, Deus falando com Moisés, Deus mostrando ali os mandamentos, falando para ele o que tinha que ser feito. E o povo lá embaixo avacalhando já, fazendo bezerro de ouro, dizendo: Moisés não vai voltar, está demorando muito, nos trouxe aqui para morrer aqui. Às vezes nós pensamos isso, Deus está demorando muito, isso não vai acontecer. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que anuncia sim uma esperança. Ele é a própria esperança. À medida que eu me relaciono com Jesus, eu entendo que a minha vida tem jeito. Eu entendo que as minhas escolhas, elas podem ser transformadas. As minhas decisões, elas podem passar por um outro aspecto espiritual e serem mudadas. Agora, porque eu tomei uma decisão. Moisés, ele decidiu avançar a sua vida com Cristo, com Deus, perdão. Vocês entenderam, né? Mesma coisa, mas só para ficar claro. Foi uma decisão dele. Eu preciso também decidir isso todos os dias. Eu preciso crer que se hoje eu não despertar para uma realidade espiritual na minha vida, de que as coisas elas não se resumem a este plano aqui, eu vou ficar vivendo sempre colocando expectativa nisso aqui. E isso aqui tem um potencial incrível de me decepcionar, de me frustrar, porque eu vou ter graus de comparação, eu vou olhar para outras realidades, vou olhar a minha realidade e nem sempre vai ser tão boa quanto a do outro. Só que o nosso principal fator de satisfação pessoal não tem que ser atrelado ao que eu tenho, mas quem eu sou.
quem você é em Deus? Você tem sido filho, filha de verdade? Hoje é dia de você falar: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor estará comigo. Não me abandone. Me ajude a não te deixar. Me ajude a ir contigo. Tem uma música do Diante do Trono que diz: irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o quê? O teu Espírito me consolará. É na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder e fala o quê? Eis-me aqui. Isso vai acontecer na nossa vida o tempo todo, às vezes todos os dias. Na nossa fraqueza do nosso ser é que Deus vai manifestar o poder dele, vai falar: quando você é fraco, eu te fortaleço. Quando você está prostrado, eu te dou a mão, eu te levanto e digo: não temas, eu sou contigo. Eu preciso colocar isso em prática. É o Deus Todo-Poderoso, o eu sou. Ah, Deus, Moisés dizendo: se perguntarem quem foi que me enviou, vou falar o quê? Eu sou, te envio. Aquele que é. E não tem uma definição no dicionário. Não tem tese científica. Nada. É experiência, é empírico total. Se você não viver aquilo, se você não experimentar aquilo, se você não se entregar por inteiro, por completo, você nunca vai descobrir a beleza que há nele. Nunca. Por isso que Moisés não teve medo e falou: eu vou avançar. Vou avançar. Esse texto é muito lindo. Moisés então pensou, verso 3: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Deus é essa coisa impressionante que eu preciso me aproximar dele todos os dias, me impressionar com ele. Quero que você agora lembre, faça um registro aí, traga à memória algo de mais impressionante que você já viu com seus olhos, que você quando viu falou: meu Deus, que coisa bonita, que coisa diferente. Talvez seja uma bela memória para você, talvez seja algo muito bom para você. Nem se compara quem ele é na sua vida. Nem se compara. Glória a Deus, eu já tive oportunidade de visitar lugares e ver coisas impressionantes. E glorifico a Deus, sou grato a Ele por isso. Porque isso é promessa dele se cumprindo na minha vida, na vida de Yasmin. Mas algo em comum, das mais exuberantes paisagens ou coisas, eu sempre tive o cuidado de olhar para aquilo e falar: isso é obra de Deus. Isso não é obra de uma mentalidade humana apenas. Não. Tem um dedo ali total, a criação do Senhor, muito bem ali explícita naquilo tudo. Porque Deus é esse Deus impressionante. É esse Deus que nos surpreende. É esse Deus que cuida de cada detalhe. Esse Deus que muda o nosso contexto, muda a nossa história e faz com que a gente viva uma realidade totalmente diferente. Totalmente atrelado a um poder sobrenatural. A algo que eu não consigo dimensionar. Eu só consigo viver aqui. Então que hoje você decida cada vez mais viver para Deus.
cada vez mais cumprir a vontade dele na sua vida. E que você não esqueça que é agora ou nunca. Amém? Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda a decidirmos contigo, a cumprir a tua vontade em nossas vidas. Nos ajuda a compreendermos que é extremamente importante concedermos acesso ao Senhor, para que o Senhor possa fazer uma obra completa em nossas vidas, para que o Senhor trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, que possamos ter amor pela tua palavra, que possamos aprender a tua palavra e viver a tua palavra, obedecer a tua voz. O momento de decisão é hoje, é agora. Desperta em nós um desejo ardente de te buscar, de não ficarmos satisfeitos com águas rasas, com pouca experiência contigo, mas queremos mais. Que o teu Espírito Santo possa fluir aqui dentro das nossas vidas, que possamos ouvir a tua voz, que possamos compreender os teus estatutos, a tua vontade. Nos ajuda a enfrentarmos as dificuldades ao teu lado, a passarmos pelo fogo e ter a certeza que nós não seremos queimados, a andarmos sobre as águas. Nos ajuda nisso, Pai. Que nosso maior desejo seja cultivar a tua presença em nossas vidas, seja te conhecer mais, seja desfrutar do teu amor perfeito, da tua paz que excede todo entendimento humano. Nos capacita, Deus. Cura feridas abertas. O Senhor tem um bálsamo, tem um remédio perfeito para cada ferida nossa. Porque ali na cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E hoje nós temos possibilidade de sermos regenerados pela tua palavra. Que possamos amar mais. Que o perdão seja algo mais natural em nossas vidas. Que a compreensão, que o amor ao próximo, que a renúncia seja algo natural e real em nossas vidas. Que possamos aprender contigo a vivermos uma realidade totalmente transformada pela tua palavra, Deus. Agora ou nunca. Que seja hoje, que seja agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.